Então, dando continuidade, a técnica utilizada na minha cirurgia foi a técnica de redução do estômago também, que é conhecida como Fob Capella. Não sei se a pronúncia é exatamente essa. Fob Capella, não sei. Então, assim, essa cirurgia, essa técnica cirúrgica, ela consiste realmente na redução do estômago para uma capacidade de 30 a 50 ml, certo? E assim, existe a possibilidade de ser colocado também um anel. Eu não tenho esse anel. Na técnica utilizada na minha cirurgia, não foi colocado esse anel. Uma das vantagens também dessa cirurgia é que na técnica, como é retirado uma grande parte do estômago, diminui também, permite a redução da produção do hormônio que chama-se grelina. Esse hormônio ele é responsável pelo aumento do apetite e como é nessa parte do estômago que é retirada onde ele é produzido, então isso vai ajudar na perda de peso também. E existem outras vantagens assim que no período me foram esclarecidas sobre a técnica, mas eu não vou me ater a isso. Acredito que isso aí vai ser tema de discussão entre vocês a partir de agora. E eu vou falar um pouco agora também sobre a questão do pós-operatório, de como é que foi a orientação alimentar. Então, assim, as primeiras 24 horas do meu pós-operatório imediato, no meu pós-operatório imediato eu fui para UTI, onde eu fiquei 24 horas. Com 8 horas mais ou menos depois da cirurgia, eu comecei a deambular, a caminhar, e assim, a orientação em relação à alimentação no primeiro dia é só de líquido. Eu só podia estar tomando água ou água de coco. E essa orientação foi para o segundo dia também. A partir do terceiro dia, que eu já estava de alta na minha residência, eu já poderia estar, já tive a orientação de estar ingerindo caldos, sucos e no caso sucos sem açúcar para poder estar evitando a síndrome de Down, porque mais pra frente eu vou estar esclarecendo, falando da minha experiência de como aconteceu comigo, né? E assim, esses caldos, a consistência tem que ser rala, uma consistência rala justamente para poder você não ter a dificuldade pela questão das decisões cirúrgicas que vão estar no seu estômago, enfim. Durante o primeiro mês, você vai ter, essa alimentação sua vai ser restrita aos caldos, de preferência evitar os amiláceos e limitada aos sucos sem açúcar e água, né? E a partir do segundo mês é que realmente a gente pode ter acesso, que é orientado, a gente já pode fazer uso de alguns alimentos mais pastosos, mais consistentes, como mingaus, purê, suflês e carne moída. Então, essa questão da orientação nutricional, ela é assim... A questão da aceitação é muito difícil, principalmente no início. Mas depois, com a perda de peso, quando você vai vendo realmente uma perda efetiva, você vai se animando mais. Então, primeiro mês só líquidos, segundo mês já entra a questão da comida e a partir daí vai aumentando a consistência e você vai recebendo a orientação do nutricionista conforme o tempo vai passando, até chegar a um ponto de você realmente já comer os alimentos na consistência normal. Agora tudo obviamente em quantidades reduzidas. Eu não tive complicações no meu pós-operatório, foi bem tranquilo assim, não tive nenhum tipo de complicação. E minha perda foi gradual. Eu perdia em média 3 quilos por semana. No total eu perdi 35 quilos, onde no período de 9 meses eu estabilizei meu peso em 66 quilos quando eu acabei engravidando, né? O acompanhamento é feito logo após, o acompanhamento no caso com o gastro é feito logo após os primeiros 15 dias da cirurgia, onde tem a avaliação, é feito mais ou menos após 30 dias uma endoscopia para você ver como é que tá a questão interna, né? Faz as imagens e verifica como é que tá a questão da cirurgia em si mesmo, a técnica cirúrgica, se está tudo corretinho. E eu passei por esse exame, eu fiz a endoscopia digestiva com mais ou menos 30 dias
E o acompanhamento é regular. Você não deixa de ir ao gastro, mas nunca. Confesso que tenho negligenciado também as visitas ao Dr. Wagner. E assim, a partir daí a vida é normal. Quando você se acostuma você vai tentando, na verdade, se adaptar a um novo estilo de vida, que é comer pouco. É difícil, porque toda mudança, principalmente no que nos dá prazer, a questão da comida sempre foi algo muito prazeroso para mim. É difícil a adaptação, mas vale a pena. Eu posso dizer que eu não me arrependo em momento algum de ter feito minha cirurgia. Eu faria tudo de novo. E o que tem de pior na cirurgia bariátrica, na minha experiência, pelo que eu experienciei, são as síndromes de Dumping. Na verdade, acontece todos esses sintomas, principalmente quando eu tenho ingestão de alimentos hipercalóricos e principalmente quando a ingestão de carboidratos é elevada. Então, assim, o primeiro dump que eu fiz, por coincidência, eu estava na sede do SAMU, eu trabalho no SAMU aqui de Feira de Santana. Eu saí na unidade avançada, direto para o hospital onde eu fiz a cirurgia, porque realmente a sensação é de morte. É um leque assim de sintomas que você acha que você não vai sobreviver. Sudorese, a sensação de morte é sudorese, taquicardia, palpitação, sonolência, falta de ar, náuseas, a pele fica fria, pegajosa, você tem tontura, fraqueza e assim, o rubor, calor, é uma sensação terrível. Mas você acaba se acostumando depois da primeira. Você vê que você não morreu, que você não vai morrer. E a síndrome de Dumping faz parte da vida do paciente bariátrico. Quando exagera, acontece. Então o que a gente tem que fazer realmente é procurar nos reeducar e evitar ter essas síndromes. Assim, psicologicamente, não é fácil a questão da adaptação, porque, como eu falei, é uma privação de algo que lhe dá prazer, que é comer. Ninguém é gordo porque não come. Todo mundo é gordo porque... Quem é gordo porque come e come muito. Então, assim, o que eu posso pontuar de mais relevante na questão psicológica é a questão da impaciência. Você fica muito impaciente, você fica, por vezes, agressivo. E assim, quem tem o pavio curto, fica com o pavio mais curto ainda. Eu, como tinha o pavio curto, passei a nem ter pavio. Então, é complicadíssimo, mas eu procurei me adaptar bem, porque eu tinha em mente o seguinte, foi algo que eu quis, foi algo que eu busquei, então eu não tinha motivos, eu procurei desenvolver isso dentro de mim, né? Foi minha fuga, realmente eu não tinha motivos para poder estar tão abalada psicologicamente, certo? Então, assim, foi o que eu quis, foi o que eu busquei e eu faria tudo novamente. Apesar de todas as dificuldades que a gente passa, que não é fácil. A realidade é que não é fácil. E para finalizar, em relação à gestação, eu acho que esse relato acabou ficando mais rico por conta também do processo da gestação, que com 9 meses de cirurgia bariátrica eu engravidei. Era totalmente contraindicado. A orientação que a gente recebe é no mínimo 2 anos. Por quê? Na verdade, você vai estar passando por um processo de adaptação onde, teoricamente e praticamente, você não tem um suporte adequado nem mesmo para você. Até porque a gente tem que estar fazendo uso de suplementos vitamínicos. E então, se você já não tem esse suporte necessário para você, suficiente para você, você ainda tem que gerar um ser para você dar todo esse suporte, fica mais difícil ainda. Então, minha gravidez nos primeiros 4 meses foi muito difícil. Eu tive inúmeras crises, fiz inúmeros dumps, perdi muito peso durante a gravidez, perdi em torno de 5 quilos, isso é muito. E assim, depois do 4º mês foi que minha gestação ia ficar um pouco mais tranquila.
Em relação à rotina do acompanhamento da paciente gestante bariátrica para não bariátrica, o que vai estar sendo observado principalmente é o ganho do peso da criança, o desenvolvimento dessa criança pela questão da absorção, que é prejudicada, que é diminuída, e assim a questão dos exames laboratoriais, que acabam incluindo outros também, como um acompanhamento mais rigoroso do hemograma, de vitamina B12, de cálcio, de uma série de substâncias assim que a gente realmente vem a ter deficiência. E como de fato eu tive deficiência de vitamina B12, tive deficiência de cálcio, de ferro, onde eu tive que estar fazendo todas essas suplementações através de cápsulas ou até mesmo venoso, né? Então, assim, eu acredito que nesse momento eu já tô no final da minha gestação, eu já tô com 30, hoje eu tô com 37 semanas, meu bebê vai ser dia 25, ele tá com peso adequado pra minha tranquilidade, da minha família. E assim, as dificuldades são muitas, foram muitas, mas eu acredito que eu sobrevivi, tô sobrevivendo bem, estou bem. E eu espero assim, gente, que esse relato tenha sido proveitoso para vocês, que tenha realmente, que venha acrescentar na formação aí e na discussão, que venha enriquecer a discussão de vocês. Eu quero desejar muito sucesso para a vida de vocês. E é isso aí, obrigada.